Oceano Ártico. Mais de 14 milhões de quilômetros quadrados de terra, água e gelo. É o lar de algumas das paisagens mais espetaculares do mundo e de algumas das criaturas mais magníficas. A chegada da primavera desencadeia uma migração em massa para o norte. Por alguns meses, o Ártico fica repleto de animais, se alimentando, se reproduzindo, criando seus filhotes e lutando pela sobrevivência. Mas o Ártico está mudando. O clima está esquentando. O gelo está derretendo. O delicado equilíbrio natural está ameaçado. E o que acontece aqui no Ártico afeta a todos nós. Segredos do Ártico. Terra de extremos. O Ártico serviu de inspiração para a imaginação dos que criaram lendas e mitos. Muitos retratam o Ártico como um deserto estéril, congelado e sem vida. Mas ele é o lar de uma surpreendente diversidade de plantas e animais. O Ártico abrange todas as terras e águas ao norte do paralelo 66, o Círculo Ártico, e as fronteiras de 8 nações. Duas características definem o Ártico: temperaturas agressivamente congelantes e extremos de luz e escuridão. Durante uma boa parte do inverno, quando o hemisfério norte se inclina 23 graus para longe do Sol, o Ártico fica coberto pela escuridão. Quando o hemisfério norte começa a se inclinar em direção ao Sol, o Ártico entra na primavera. Os dias ficam mais longos e, eventualmente, culminam nas 24 horas de luz dos dias de verão. Nas margens ocidentais da Baía de Hudson, a quente luz solar atrai um urso polar faminto e seus 2 filhotes que se escondiam no seu abrigo de inverno. Os filhotes nasceram bem no meio do inverno, entre novembro e janeiro. Em março, eles emergem do seu esconderijo em busca de comida. Para os filhotes, caminhar por longos períodos é exaustivo. Mas eles estão explorando e aprendendo conforme sua mãe os ensina a sobreviver. Uma das primeiras lições será como caçar focas. A mãe não come há meses. Ela está ansiosa para capturar sua primeira presa desde o outono. As focas são itens alimentares básicos de um urso polar, mas elas são difíceis de caçar, especialmente com os pequenos iniciantes. A melhor estratégia é tentar pegar um filhote de foca. Sob gelo marinho na costa da Groenlândia, focas da Groenlândia gestantes se reúnem em grandes números.
As focas da Groenlândia permeiam pelos mundos aquático e terrestre, extremamente adaptadas a ambos. Até 2.000 fêmeas podem se reunir em um único quilômetro quadrado para dar à luz. Os bebês de foca estão entre os filhotes de mamíferos de crescimento mais rápido, amamentados com leite cuja composição é de 45% de gordura. Um filhote pesa cerca de 11 quilos ao nascer e pode triplicar seu peso em apenas 12 dias. Ele precisa crescer rápido, porque é nesta fase que o filhote é mais vulnerável. A mãe deixa os bebês desacompanhados o dia todo, retornando ocasionalmente para amamentar. Os filhotes ficam camuflados, mas estão desamparados caso um urso polar ou raposa de olhos afiados os encontrarem. A mãe logo deixará o filhote para se virar sozinho. Enquanto o filhote espera no gelo, a paisagem que o rodeia se transforma. O Oceano Ártico está descongelando. Conforme o gelo se quebra, ele causa uma agitação, muitas vezes violenta, e potenciais desastres. À medida que a temperatura sobe, o vento e as marés colidem enormes placas de gelo uma contra a outra. Gelo de vários metros de espessura é lançado no ar. Do outro lado do Ártico, o gelo está se movendo. Os dias de primavera trazem consigo um dos grandes eventos do mundo natural. A massiva migração para o norte de milhões de animais. O frio e escuro Ártico se torna um refúgio banhado pela luz do sol, onde os animais se deliciam com a vegetação exuberante. Um impulso primordial os conduz por árduas jornadas ao longo de milhares de quilômetros até alcançar esta terra de abundância. A maneira exata como estes animais definem a data de início de sua jornada e como navegam precisamente pelo caminho continua a ser um mistério. O caribu enfrenta uma das mais longas migrações dentre todos os mamíferos terrestres. A jornada deste rebanho para o norte pode somar mais de 1.500 quilômetros até o seu destino. Eles hibernaram, escondidos das tempestades, nas áreas ao norte das florestas de Yukon. Agora que a primavera está chegando, eles se aventuram mais ao norte, percorrendo caminhos marcados na rocha ao longo de milhares de anos por outros caribus que os antecederam. Eles cruzam áreas de montanha, ainda tomadas pelo inverno. Enfrentam rios e atravessam planícies. Andando mais e mais até atingir a tundra aberta. Durante as semanas que viajaram, a neve e o gelo derreteram.
Eles têm um objetivo: chegar ao terreno perto do Oceano Ártico, onde, há gerações, eles se estabelecem para procriar. O timing é crítico. As fêmeas emprenham durante a migração e dão à luz logo depois de chegarem. Elas devem atingir seu destino a tempo de se alimentar e acumular energia suficiente das macias vegetações e brotos da primavera. A ampla tundra se transforma em um berçário para milhares de bezerros. Os caribus em um rebanho dão à luz dentro de horas um do outro. Os recém-nascidos podem andar quase que imediatamente. Eles devem se mexer rapidamente para acompanhar o rebanho. Eles nasceram para uma vida perigosa. Quase metade morre no primeiro ano, de doenças, afogamento, abandono ou como vítimas de lobos famintos e ursos cinzentos. Os céus são tomados por milhões de aves, vindas de todos os cantos das Américas, retornando para sua casa de verão. Airos de Brunes passam seus invernos nos mares abertos do Atlântico Norte. Em maio, eles migram mais de 2.000 quilômetros de volta ao seu local de nascimento, os penhascos íngremes da ilha Coates, no norte da Baía de Hudson. Mais de 30.000 pássaros fazem seus ninhos aqui. Em junho, os penhascos ganham vida com os sons das suas vozes. Eles vêm para acasalar e criar seus filhos. Dentro de algumas semanas, a fêmea coloca um ovo. Ambos os pais o mantêm aquecido. Quando o filhote nasce, mãe e pai se revezam para protegê-lo e alimentá-lo. A mãe durante o dia, o pai durante a noite. As águas em torno da ilha Coates estão repletas de peixes, ricos em nutrientes e a comida favorita dos filhotes. Os airos passam o verão preparando os seus filhotes para uma vida migratória nos céus. Ainda mais ao norte, no alto mar da região da Ilha Baffin, icebergs derivados dos glaciares do Ártico estão em uma viagem de 3.000 quilômetros. Eles derivam em direção ao sul, cerca de 10 quilômetros por dia, movidos pelos ventos, correntes e marés. A partir do momento em que o iceberg se quebra da geleira, a natureza começa a esculpi-lo. O vento e a água lapidam e dão polimento à massa de gelo, moldando suaves cavidades e ângulos afiados.
Entre os icebergs, um dos maiores mamíferos do mundo vem se alimentar: a baleia da Groenlândia. Mergulhando mais de 155 metros com suas bocas gigantes abertas, elas se alimentam de minúsculos plânctons e podem ficar nessas profundezas por mais de 40 minutos. Nos últimos anos, um elegante predador invadiu essas águas. As orcas se sentem em casa em todos os oceanos do mundo, mas não são comumente vistas tão ao norte, porque elas não são tão bem adaptadas para águas congeladas. Ao contrário das baleias nativas do Ártico, as orcas têm grandes barbatanas dorsais que raspam no gelo marinho enquanto nadam. Mas a mudança climática fez com que os períodos sem gelo estejam durando mais tempo no Ártico. As orcas podem rondar livres pelos mares do norte. E lá, elas caçam, matam e comem as baleias da Groenlândia. O aumento no número de orcas nestas águas representa uma nova ameaça para a baleia da Groenlândia, que já está ameaçada. Nas águas em torno da ilha Coates, na Baía de Hudson, morsas caçam moluscos e crustáceos no fundo do mar. Entre os mergulhos, elas descansam em placas de gelo ou em pequenas ilhas. Mas, como para as baleias da Groenlândia, o universo das morsas também está mudando. Nos últimos 25 anos, as temperaturas crescentes fizeram com que o gelo do mar começasse a derreter muito mais cedo na primavera. Menos área congelada afeta os animais polares de várias maneiras. Os ursos polares usam placas de gelo como plataformas para caçar focas. Em muitas áreas, o gelo do mar desapareceu completamente. Ursos como este devem nadar maiores distâncias e com mais frequência para encontrar comida suficiente. Os ursos estão acostumados a jejuar durante o verão, mas conforme os verões duram mais, os ursos passam mais fome. Este urso está desesperado para satisfazer a sua fome. Por isso, está disposto a correr riscos. Para qualquer urso polar, uma morsa é um inimigo formidável. Suas presas afiadas e força imponente
podem facilmente causar uma ferida fatal em um urso polar. Já é raro que um urso polar ataque uma morsa adulta, ainda mais uma colônia. O cenário é de caos e um filhote fica desprotegido. Ursos polares são excelentes caçadores, mas conforme seu mundo passa por mudanças, eles começam a buscar novas maneiras de se alimentar. Alguns, na ilha Coates, estão desesperados o suficiente para vasculhar a colônia de Airos. É muito trabalho para uma pequena quantidade de proteína e alguns ossos e penas. Mas deve valer a pena. Nos últimos anos, os ursos polares eliminaram 1/3 desta colônia. Os filhotes estão aprendendo com suas mães e agora os ursos retornam a ela todos os anos. É o pico do verão no Ártico. O sol está alto no céu. A terra e o mar são banhados 24 horas por luz solar. Arbustos e plantas florescem. Animais correm para aproveitar as semanas de abundância. Nas margens da Baía de Ungava, bois almiscarados entram no ritmo do verão, como eles têm feito por milênios, alimentando seus filhotes e acumulando gordura enquanto podem. O boi almiscarado já estava aqui quando o mamute lanoso e o tigre dente de sabre ainda habitavam o planeta. Eles se foram, mas o boi almiscarado não. Um rebanho se move lentamente pela paisagem, como os boi almiscarados têm feito por milhares de anos. Bezerros nascidos no início desta primavera pastam e brincam pela área. Eles não serão desmamados por mais um ano e seguem suas mães bem de perto. E enquanto eles mordiscam folhas e grama, eles ainda bebem leite materno. Os bois almiscarados estão perfeitamente adaptados a esta terra severa. Seus biorritmos mudam com as estações, conservando energia para sobreviver ao inverno. E nenhuma lã é mais isolante que o Quillvild, que os cobre. Ursos cinzentos costumam ocupar toda a América do Norte, até que a caça e a destruição de seu habitat os isolou nos últimos vestígios de natureza. No continente ártico, os ursos cinzentos podem ser encontrados pelas florestas mais setentrionais, pelas tundras abertas e as margens do oceano.
Um urso cinzento pode comer praticamente qualquer coisa que esta terra tenha a oferecer. Esta fêmea na costa norte de Yukon aprendeu com a sua mãe onde conseguir mexilhões. E agora ela está passando esse conhecimento para os seus filhotes. Eles não sabem, mas tudo o que ela faz é uma lição que pode significar a diferença entre a vida e a morte. Por enquanto, procurar mexilhões é pura diversão. Este macho está perseguindo uma fêmea no cio. Ele a está cortejando há dias, seguindo-a a cada passo. Ela agora está pronta para acasalar. Exausto com o esforço, ele cochila na tundra. Ele está no topo da cadeia alimentar, tem pouco a temer, por isso descansa onde quiser. Sua audição e olfato sensíveis fornecem alertas rápidos para qualquer mudança no entorno, mesmo durante o sono mais profundo. Aqui na tundra, o Ártico ostenta sua vegetação mais exuberante. Prados floridos se movem com a brisa. Campos de epilóbium iluminam as colinas. Os rebanhos de caribu pastam pela tundra. Os filhotes desta primavera são quase independentes e começam a se alimentar ao lado de suas mães de gras e junco. Os lagos esquentando e os canais do delta do rio Mackenzie produzem uma das criaturas mais ferozes do Ártico. O mosquito, governante incontestável do verão ártico. Lagoas ficam tomadas por milhões de larvas de mosquitos. Elas se penduram de cabeça para baixo, alimentando-se de micro-organismos. As larvas se transformam em pupas, das quais os adultos emergem para descansar na superfície da água, esperando que seus corpos endureçam. Suas asas devem secar e se abrir antes que eles possam voar. Com as temperaturas do Ártico subindo 2 vezes mais rápido do que no resto do globo, lagos e lagoas na tundra estão derretendo várias semanas mais cedo do que costumavam. Por conta disso, os mosquitos adultos estão surgindo também mais cedo. Eles ameaçam rebanhos inteiros de caribu que correm para bolsões de neve ou cumes ventosos para escapar do ataque. Mas quanto mais tempo eles passam fugindo do enxame de insetos, menos tempo eles passam comendo. Um caribu pode perder meio litro de sangue por dia por conta dos mosquitos. Para os filhotes, o ataque pode ser fatal. Nas preciosas semanas de verão,
As plantas tiram todo o proveito possível da generosa luz solar. A vegetação rasteira e as árvores se adaptaram para sobreviver às duras condições do Ártico. Longas raízes se agarram à superfície do solo duro. Apesar de seu tamanho pequeno, algumas dessas árvores têm centenas de anos. Elas guardam algumas estratégias para sobreviver ao frio. Ramos que parecem cobertos por fios de lã e pequenas folhas grossas ajudam a segurar a umidade na planta. O líquen se adaptou para viver nas rochas nuas. Ele é um alimento importante para o caribu, a única criatura que consegue digerir completamente a sua massa fibrosa. A mudança climática está ameaçando esta fonte vital de alimento de duas maneiras. Temperaturas mais quentes permitem que a vegetação cresça mais ao norte, ocupando o espaço do líquen. Agora, em vez da neve, é a chuva congelante que frequentemente cobre o líquen ainda existente, resultando em espessos blocos de gelo que impedem o acesso do caribu ao alimento. Por consequência, nos últimos 30 anos, as populações de caribu do Ártico despencaram em quase 60%. Na luz dourada do fim do verão, a terra revela seus últimos tesouros. Mirtilos, cranberries e amoras. O lagópode branco se delicia com estas frutas da estação. A mudança na sua plumagem anuncia a chegada do inverno. As penas que são marrons no verão passam a ser brancas no inverno, para que o pequeno pássaro consiga se camuflar e se esconder dos predadores. Ainda é o começo de setembro, mas o outono chega cedo no Ártico. Há um vento frio no ar e flocos de gelo no chão. O sol já não sobe tão alto no céu. As folhas mudam de cor. Lagoas começam a congelar. A geada cobre a grama e os arbustos. Sombras ficam mais longas. Em cerca de um mês, os ursos cinzentos acharão um esconderijo e hibernarão. Eles devem consumir uma quantidade imensa de comida antes de seu sono de inverno. Os bebês caribu, agora com 4 meses de idade, estão fortes o suficiente para começar a longa jornada para o sul pela primeira vez. Embora eles não conheçam seu destino, o impulso de ir está gravado no seu DNA. Os machos adultos de caribu já estão com seus chifres completamente desenvolvidos. Eles cairão no inverno ou na primavera, mas são importantes agora. O tamanho dos chifres sinaliza a virilidade e a dominância de um macho. Os machos os usam para desafiar uns aos outros constantemente. Estas disputas determinam quais machos são dignos de acasalar com as fêmeas.
Esta dinâmica começa quando o rebanho inicia sua migração para o sul. Com o rebanho em movimento, os machos não têm mais um território fixo. Eles se tornam cada vez mais agressivos e reforçam sua dominância com breves e ferozes demonstrações de força. Machos fracos são rapidamente despachados. Durante 2 semanas em outubro, machos alfa com os maiores e mais robustos chifres lutam em desafios que podem causar feridas sérias. Uma disputa após outra decide quem é o macho dominante. O vencedor ganha o direito de acasalar com a maioria das fêmeas no rebanho. Enquanto os dias se tornam menores e as temperaturas caem, os pássaros se preparam para a longa viagem para o sul. Na Ilha Coates, a colônia de Airos está apinhada de membros. Os filhotes cresceram e estão quase grandes demais para seus poleiros nas encostas. É hora de seguir seus pais em direção ao mar e fazer seu primeiro voo. Este filhote nunca voou, mas sabe instintivamente o que deve fazer. A primeira aterrissagem pode ser desajeitada, mas rapidamente a água se tornará um elemento natural para eles. Os airos voam mais de 2.000 quilômetros a sudeste, até seu lar de inverno, o alto mar do Atlântico Norte. Por todo o Ártico, os dias se tornam mais curtos. O inverno brutal está avançando. O oceano fica mais agitado com as marés altas. As águas e o tempo são mais voláteis. Tempestades jogam placas de gelo flutuantes contra as enseadas e baías. O grande congelamento começou. A neve começa a cair. O vento leva os flocos de neve às formações de cristais de gelo. Este cobertor abriga e aquece pequenos mamíferos que vivem e forrageiam perto do chão. A cobertura de neve isola o calor da terra, enquanto acima é brutalmente frio.
No norte do Yukon, águas rápidas mantêm alguns córregos fluindo, muito depois dos lagos a que se juntam terem congelado. Estes córregos são conhecidos por lobos e lontras e suas pegadas cobrem as distâncias entre eles. Aqui, uma fraca luz solar atinge o fundo, onde as plantas, algas e bactérias alimentam uma diversidade de insetos, crustáceos e peixes. Conforme os dias ficam mais curtos, formas acinzentadas se movem no início da tarde para as corredeiras. Peixes brancos vieram de lagos próximos até estes leitos de cascalho para colocar seus ovos. Em poucas semanas, a corrida acabou. No cascalho, os ovos fertilizados se chocarão e o córrego se transformará em um berçário para os jovens peixes. Eles compartilham o riacho com um pequeno melro d'água mexicano, que é resiliente o suficiente para permanecer no Ártico durante todo o ano. Quando a maioria dos outros pássaros do seu tamanho migraram há muito tempo, o melro continua habitando seus córregos favoritos. É a única ave canora norte-americana a ficar todo o tempo na água ou próximo a ela. Ele mergulha sem medo na água gelada até 60 vezes por minuto, mantendo-se quente e seco em seu uniforme de penas impermeabilizado com óleo. Os melros têm pálpebras incomuns, protegidas com minúsculas penas que fazem seus olhos parecerem brancos quando piscam. O melro se alimenta de ricos insetos aquáticos, mantendo-se aquecido quando as temperaturas despencam até menos 60 graus Celsius. Conforme os dias se tornam mais curtos, os animais que permanecem aqui para o inverno se recolhem. Por milênios, os bois almiscarados evoluíram para resistir à quase inanição e às desnorteantes nevascas árticas em temperaturas que chegam a menos 60 graus Celsius. Nos últimos anos, eles têm lutado contra um inimigo ainda mais traiçoeiro do que o inverno ártico. O aquecimento das temperaturas tem incentivado o crescimento de um parasita, o verme pulmonar. Ele infesta seus pulmões e os enfraquece. Eles procuram áreas onde a camada de neve esteja mais rasa e se alimentam persistentemente pelo inverno. Sua forragem tem pouco valor nutritivo, mas sua estratégia é comer muito e conservar a energia movendo-se muito pouco. Seu metabolismo desacelera para metade da velocidade que tinha no verão. É dezembro. A plumagem dos lagópodes se transformou em um branco quase puro que se mistura com as camadas de neve que agora cobrem quase tudo. Eles procuram abrigo nas encostas que ficam na direção oposta ao vento e geralmente se mantêm próximos aos salgueiros do Ártico, onde beliscam galhos e pequenas folhas. Às vezes, sua presença só pode ser detectada pelo padrão elaborado que seus pés emplumados desenham na neve.
dia a dia, o hemisfério norte se torna mais escuro. Mas uma nova luz ilumina o céu do inverno. A aurora boreal, as luzes do norte. Os habitantes do Ártico evoluíram por milênios de ritmos sazonais. Agora, a cada ano que passa, o tempo varia de formas mais e mais imprevisíveis. Verões se alongam. As temperaturas sobem. E o gelo recua ainda mais. Os animais podem não ser capazes de se adaptar a esta mudança sem precedentes. Nós causamos danos reais ao Ártico. Nosso desafio é restaurar o equilíbrio para reparar e preservar esta terra de extremos.